O ano era 1983. Robert Hansen seria eternamente lembrado como um padeiro que passou a praticar caças contra garotas de programas e que aterrorizou a vida de inúmeras mulheres pela sua violência e crimes cometidos nas décadas de 70 e 80 no Alasca. O Robert pegava suas vítimas e as levava para lugares afastados. Ele soltava elas por poucos minutos para que elas pudessem fugir e depois ele caçava elas até a morte. Olá pessoal, eu sou Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para vocês curtirem o meu vídeo e deixar a sua inscrição aqui no meu canal porque me apoia bastante na divulgação do meu canal e também dos meus vídeos. Não se esqueça de deixar um comentário aqui no final do vídeo falando o que você achou do caso e também com uma sugestão de caso para eu trazer aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Robert Christian Hansen nasceu dia 15 de fevereiro de 1939 nos Estados Unidos, no estado de Iowa, e na cidade de Estherville. Ele era filho de Christian Hansen e de Edna Hansen. Eles eram descritos como pais rígidos e que trabalhavam na padaria da cidade, e segundo Robert, ele teve uma infância bastante traumática. Na sua infância e também na sua adolescência, o Robert ele sofreu bullying na escola onde ele estudava, por ser um menino bastante pequeno para sua idade, por ser magro e também por ter bastante manchas de acne no seu rosto. Além disso tudo, ele era gago e por isso os meninos e as meninas da escola caçoavam bastante dele. O Robert e o seu pai tinham um relacionamento bastante difícil porque os dois brigavam muito, e como forma de castigo por essas brigas, o pai dele colocava o Robert para trabalhar na padaria da família. Então o Robert ele não era um adolescente fácil de lidar, porque ele tinha baixa autoestima, ele não tinha muitos amigos, e o que ninguém sabia é que internamente ele nutria um sentimento de vingança por todas as mulheres que passavam pela sua vida. Isso por ele ter sido ridicularizado boa parte da sua infância e da sua adolescência na escola. Aos 18 anos, após terminar o colégio, ele tentou entrar para o exército, mas ele só foi aceito para realizar trabalhos voluntários por uma semana por mês. E foi aí que ele começou a ser um grande conhecedor de armas e a se interessar por caça de animais. E essa informação aqui é muito importante para o caso, porque posteriormente ele começou a caçar mulheres. Como militar, ele passou a ficar conhecido no exército por ser extremamente agressivo e violento. Com 21 anos de idade, o Robert ele já estava casado e em dezembro de 1960 ele foi preso por incendiar um ônibus escolar da escola que ele estudava. Ele fez isso por vingança pelos anos de bullying que ele viveu enquanto ele estava no ensino médio. Ele pegou uma sentença de 3 anos pelo crime, porém cumpriu apenas metade do tempo. Enquanto ele estava preso, sua mulher pediu divórcio para ele e lá na prisão ele foi diagnosticado por um psiquiatra por ter uma mentalidade infantil e sempre querer se vingar das pessoas que ele achava que tinha feito algum mal para ele. Então se alguém fizesse qualquer coisa que ofendesse ele, que deixasse ele magoado, ele não esquecia, ele guardava aquilo e planejava sua vingança. Depois de solto, ele chegou a se casar novamente com uma outra mulher, com quem ele teve 2 filhos. Ele chegou a ter vários empregos desde então e chegou a ser preso inúmeras vezes por roubos e delitos pequenos, até decidir recomeçar a sua vida aos 28 anos, no ano de 1967, na cidade de Anchorage, no Alasca. E tudo ia bem na vida do Robert, aparentemente, porque ele de fato conseguiu recomeçar sua vida em outro lugar com a sua nova esposa, com seus 2 filhos. Lá na cidade ele conseguia praticar seu hobby preferido, que era caçar, e ainda estava sendo premiado por isso. Porém, intimamente, o Robert ele ainda nutria uma sede de vingança. E para suprir esse desejo de vingança, ele decidiu usar suas habilidades de caça contra mulheres, principalmente com garotas de programa. Celia Beth Van Zanten foi provavelmente uma das primeiras vítimas mortas por Robert. Ela era uma jovem de 18 anos que morava junto com seus 2 irmãos mais velhos e com um primo. Ela era uma moça loira e tinha os cabelos compridos. É dito que os seus 2 irmãos mais velhos e o seu primo não ligavam muito pra ela saía de casa, eles nem se preocupavam se ela ia voltar ou não. E no dia 22 de dezembro de 1971, ela saiu para comprar algo para beber no mercado mais próximo, a apenas algumas quadras da sua casa. Antes dela sair, ela estava assistindo filme com os irmãos dela, mas ela decidiu não terminar de ver o filme porque ela precisava se preparar para trabalhar como babá ainda naquela noite. Então ela saiu de casa para comprar algo para beber ali no mercado mais próximo, mas ela nunca chegou de fato ao seu destino. Testemunhas disseram mais tarde que viram ela por volta das 9 horas da noite pedindo carona na rua. Então provavelmente ela saiu para comprar alguma bebida e de lá ela já ia para casa onde ela ia trabalhar como babá. Por isso que ela estava pedindo aquela carona. 3 dias após desaparecer, ela foi encontrada morta por um fotógrafo. Seu corpo estava jogado em um matagal perto de um campo de piquenique no dia 25 de dezembro. Seus pulsos tinham sido amarrados nas costas com um fio. Ela foi agredida sexualmente e seu peito foi cortado com uma faca. De alguma forma, antes da sua morte, ela conseguiu
conseguiu escapar do assassino e sair correndo, mas como ela estava com as mãos amarradas para trás, ela acabou caindo e não conseguiu mais levantar. E então ela morreu congelada, porque as temperaturas estavam próximas de 5 graus negativos nessa época do ano. Após saber do ocorrido, uma garota de programa chamada Sandra Patterson, de 18 anos, se apresentou para a polícia para dizer que também tinha sido atacada por um homem. Ela disse para a polícia que na noite do dia 19 de dezembro, 3 dias antes da Célia desaparecer, a Sandra estava no estacionamento do Nevada Club, uma boate, quando foi sequestrada por um homem que estava armado e disse que a mataria se ela não fizesse o que ele queria. Ela contou que ele amarrou as mãos dela com cadarços de couro e que enfiou ela no carro e pegou a estrada com ela. Ela contou que ele queria ter relações com ela dentro do carro, na beira da estrada, mas ela não queria. E ele fez ela tirar a roupa para que ela não conseguisse escapar do carro dele. Ele então parou em um motel por insistência dela e ela contou que ele foi bem violento com ela. Ele deu vários tapas fortes no rosto dela, mas ela não revidou e ela conta que isso irritou ele ainda mais. Depois ele abusar dela e fazer tudo o que ele queria com ela, ele colocou ela de volta no carro e voltou para Anchorage. E nesse caminho ele ameaçou matar ela caso ela denunciasse ele para a polícia. Ela conseguiu convencer ele que ela não faria isso, que ela não iria denunciar ele e por isso ele decidiu soltar ela. Mas até aí a Sandra Patterson não sabia o nome desse homem, ela apenas sabia as características dele, que ela prestou bastante atenção. E ela falava que ele era um homem alto, magro e que usava óculos. A polícia então pegou uma pasta com várias fotos de homens que já tinham passagem pela polícia para ver se ela identificava um deles como seu sequestrador. E nessa pasta tinha a foto do Robert, porque ele já tinha sido preso. Quando ela viu a foto dele, ela o identificou como seu sequestrador na mesma hora. Ela contou para a polícia que o Robert tinha confessado para ela que já tinha matado outras pessoas. E ela contou que ela tinha certeza que era verdade essa informação que ele tinha falado para ela. Apesar de não ter tido nenhuma prova contra o Robert no assassinato da Célia, o relato dessa garota de programa batia com a forma que a Célia tinha sido assassinada. Porém, ele sempre negou ter matado a Célia. No dia 29 de dezembro de 1971, a polícia de Anchorage chamou Robert para ser interrogado. Ele falou que tinha apenas vagas lembranças de ter atacado a Sandra Patterson, mas ele disse que não se lembrava de ter ido até o Nevada Club. Em determinado momento ali do interrogatório, ele falou que não falaria mais nada sem a presença do seu advogado e do seu médico. E nessa altura, a polícia, que já está acostumada a lidar com esse tipo de coisa, já sabia que ele iria alegar insanidade. Em março de 1972, o Robert foi a julgamento apenas pelo ataque contra a Sandra Patterson. Pelo assassinato da Célia, não tinha provas o suficiente contra o Robert para conseguir indiciar ele por esse crime. Ele então, no julgamento, conseguiu convencer o juiz que não era tão perigoso assim, que ele era um homem comum, casado, com filho, que trabalhava ali de padeiro. O seu psiquiatra também convenceu o tribunal que o incidente que aconteceu era apenas porque o Robert tinha uma depressão severa e que ele estava em fase de mania. E o juiz colocou o seguinte na sentença do Robert: acredito que esse crime foi cometido, como o médico nos diz, durante um período de dissociação, que ele afirma ser uma condição que decorre de sua condição mental. E por causa disso, ele foi condenado e sentenciado a apenas 5 anos de prisão, mas com a condição de continuar recebendo tratamento psiquiátrico. O juiz entendeu que a sua condição era tratável, então ele saiu da prisão no dia 1º de novembro de 1973, menos de 2 anos depois de ter sido preso, porém ele nunca realizou esse tratamento. Após ser solto, ele continuou cometendo seus crimes normalmente. Dia 7 de julho de 1973, uma estudante chamada Megan Emmerich, de 12 anos, que morava no internato Skill Center, na cidade de Seward, no Alasca, foi para uma lavanderia ali próximo de onde ela morava para lavar suas roupas. Testemunhas disseram que viram a Megan saindo da lavanderia depois de ter terminado de lavar suas roupas. Porém, ela nunca mais foi vista viva ou morta. E ela deixou todos os seus pertences para trás, ela não levou nada, e amigos e conhecidos de Megan procuraram por ela por 3 dias antes de prestar queixa por desaparecimento. Na época que aconteceu o crime, ninguém tinha qualquer pista do que tinha acontecido com ela, não tinha qualquer suspeito. Porém, mais tarde, Robert se tornou suspeito de matar ela, porque ele tinha dado algumas descrições sobre como que tinha ocorrido esse crime, e também ele tinha anotado o local onde a Megan morava. Além disso tudo, ele também admitiu, anos mais tarde, que ele estava na região quando ela desapareceu, porém ele nunca confessou esse crime. A Mary Kathleen Field foi dada como desaparecida dia 5 de julho de 1975, quando ela tinha 22 anos de idade. Ela foi vista pela última vez no meio da tarde na cidade de Seward. Segundo testemunhas, a Mary teria pedido carona para uma amiga para ela ir até uma padaria no centro da cidade. Nesse dia ela foi de carona com uma amiga, mas ela teria ficado sozinha na padaria. E sua amiga tinha ido embora. Após esse dia, ela nunca mais foi vista com vida. Existe a suspeita também que o Robert tenha visto ela entrando sozinha nessa padaria e tenha a sequestrado quando ela foi embora. Porém, ele também sempre negou esse crime.
e na época dos fatos não foi levantada nenhuma evidência do que de fato aconteceu com ela. Mais tarde, em 1977, ele chegou a ser preso novamente por roubar uma serra elétrica. Ele foi condenado inicialmente a 5 anos de prisão. E foi lá na prisão que um psiquiatra o diagnosticou com transtorno bipolar, e por isso ele teve a sua sentença reduzida. Ele cumpriu apenas 1 ano pelo crime. Uma das vítimas mais importantes dos crimes do Robert Hansen foi uma jovem que ainda não teve o seu corpo identificado desde que o corpo foi encontrado. Ela foi apelidada pelos investigadores de Eklutiani Annie. O corpo dela foi encontrado próximo do lago Eklutiani. Esse lago fica próximo da cidade de Anchorage, no litoral do Alasca. O corpo dela foi encontrado em uma cova rasa por construtores que estavam realizando um trabalho na rodovia. Segundo a autópsia do corpo, ela tinha entre 16 e 25 anos na época dos fatos. Ela era uma jovem branca, pequena e com cabelos claros. Provavelmente ela era fumante e ela morreu meses antes de ter sido encontrada. A causa da morte foi por uma facada que ela levou nas costas. Porém, animais locais se alimentaram dos restos do corpo dela e isso comprometeu as evidências do crime. Anos mais tarde, Robert disse em depoimento que ela foi a sua primeira vítima. Ele disse que essa moça era uma garota de programa e que ele tinha feito um acordo com ela para que eles fossem até uma casa que ele tinha na beira desse lago, mas que no meio do caminho ela achou o comportamento dele suspeito e ela tentou ir embora. Mas ele contou que se irritou com ela por ela querer ir embora e apontou uma faca para ela e mandou ela obedecer ele, senão ele a machucaria. Segundo o próprio Robert, ele falou anos mais tarde que ele dirigiu até esse lago e o carro dele acabou emperrando próximo do lago. E então ele pediu para ela ajudar ele a retirar o carro da lama. E ele conta que nesse momento ela tentou fugir. E então ele literalmente caçou ela. Ele conta que se jogou em cima do corpo dela enquanto ela estava correndo e enfiou uma faca nas suas costas. Porém, como eu falei, essa confissão aconteceu anos mais tarde, quando ele finalmente foi pego. Porém, pela linha do tempo que eu tô seguindo aqui no vídeo, o ano que esse crime aconteceu era 1980 e a polícia na época não conseguiu identificar quem era aquela mulher e nem quem era o seu assassino. Então o Robert continuou livre e cometendo outros assassinatos. Dia 12 de setembro de 1982, foi encontrado o corpo de uma mulher chamada Sherry Morrow. Seu corpo estava em avançado estado de decomposição quando 2 policiais, que também tinham o hobby de fazer caça, estavam próximos do rio Kinnick. Eles encontraram uma bota no meio dessa mata e decidiram se aproximar, e aí eles encontraram o corpo dela já em avançado estado de decomposição. Ela tinha apenas 23 anos de idade e ela foi morta por um tiro de rifle de caça. E o cartucho desse rifle foi encontrado próximo do local onde estava o corpo. O estranhamento do crime foi o fato da vítima ter sido encontrada com roupa, porém não tinha nenhum furo ou marcas de tiro em sua roupa. Isso indicava que ela tinha sido morta provavelmente nua e então depois de morta tinha sido vestida pelo seu assassino. Pelas marcas que ela tinha em seu corpo e também nos seus olhos, ela tinha provavelmente tido seus olhos tampados e as mãos amarradas enquanto ela tentava fugir. Ela foi vista com vida pela última vez no ano anterior, no dia 17 de novembro de 1981. A Sherry era uma garota de programa e também dançarina exótica, e ela usava outros nomes fictícios para fazer os programas. Ela usava o nome de Georgia ou Cherry Graves. Na época que ela desapareceu, disseram que ela tinha recebido uma oferta para fazer um ensaio fotográfico nua para um homem que pagaria o valor de $300. Esse crime foi um dos primeiros que começou a levantar as suspeitas de que havia um assassino de mulheres naquela região, por causa da similaridade que o caso da Sherry tinha com a das outras vítimas. Cindy Paulsen, de 17 anos, foi uma das últimas vítimas do Robert Hansen em 1983. Ela foi abordada por ele para ter relações com ele pelo valor de $200. Ela aceitou essa proposta e eles foram para um lugar mais afastado, próximo de uma floresta. E para surpresa dela, o Robert sacou sua arma e ameaçou a Cindy no meio do ato. Ele então a sequestrou e a manteve em cativeiro em uma casa que ele tinha em um bairro de Anchorage. Aquela casa que eu falei que ele tinha, que era uma casa de veraneio. Ele chegou a abusar da Cindy e manteve ela acorrentada pelo pescoço no porão da sua casa. No dia seguinte, o Robert levou a Cindy para uma cabana que ele tinha, e essa região era acessível apenas de barco ou de avião na época, e a Cindy tinha certeza de que ela iria morrer lá. O Robert levou ela para um aeroporto, onde ele tinha um pequeno avião monomotor, um Piper PA-18, e ele levou ela no porta-malas do carro dele. Então ele chegou no aeroporto e enquanto ele estava distraindo ali, carregando o avião com as coisas que precisava levar,
ela passou para o banco traseiro do carro e saiu pela porta do carona sem ser percebida por Robert. A Cindy correu até a avenida principal, ficava próxima ali do aeroporto, e começou a pedir ajuda para um caminhoneiro que estava passando pela avenida. O caminhoneiro era um homem chamado Robert Ionti, e ele decidiu parar e ajudar a Cindy, que ainda estava com seus punhos algemados. Ele achou aquela situação muito esquisita, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Ele então levou a Cindy até um motel na beira da estrada para que ela pudesse ligar para o namorado dela e pedir ajuda. Enquanto isso, ele decidiu ir até uma delegacia contar o que tinha acontecido. E ele decidiu até que ele iria denunciar a Cindy, porque ele achou toda aquela situação estranha, uma moça descalça, algemada na beira da estrada. Então, de início, ele até suspeitou que ela pudesse estar envolvida em algo errado. E aí ele falou para os policiais o que ele tinha visto, o que estava acontecendo. E quando os policiais de Anchorage chegaram no motel, a Cindy contou tudo sobre o que tinha acontecido com ela. Ela deu a descrição do seu sequestrador e também o seu nome. Quando os policiais de Anchorage questionaram o Robert pela acusação da Cindy, o Robert disse que ela estava tentando apenas extorquir dinheiro dele. E ele disse que tinha um álibi que confirmava o seu paradeiro no dia em que a Cindy foi sequestrada. Então ele disse que era impossível ter sido ele. Esse álibi foi confirmado pelos amigos do Robert. Em seu depoimento, o Robert chegou a questionar por que ele estava na delegacia, já que ele dizia que era impossível abusar de uma garota de programa. Ele dizia que como ela era garota de programa, ele poderia ficar com ela a hora que ele quisesse. Era necessário apenas pagar ela. Por ter um comportamento que a polícia descreveu na época como a de um homem humilde e manso, e por ter um suposto álibi confirmado que inocentava ele, o Robert não foi indiciado pelo crime. E assim, na verdade, o que aconteceu é que pela Cindy ser uma garota de programa e o Robert aparentar ser um homem de família, ter filhos, ter a sua esposa, ter seu trabalho fixo ali como padeiro, os policiais preferiram acreditar nele do que nela. Mas o caso da Cindy ainda tinha uma esperança, porque o detetive Glenn Float, que estava trabalhando nos casos das moças encontradas mortas, aquela que foi encontrada morta perto do rio e também da Sherry Morrow, acreditava que todos aqueles crimes tinham sido cometidos pelo mesmo assassino. E aí, traçando o perfil do assassino, ele acreditava que o assassino era um caçador experiente que tinha baixa autoestima e também rejeição por mulheres. E por isso, esse assassino teria que morar em algum lugar mais afastado e ser alguém que tinha poucos contatos com as pessoas. Ele também acreditava que provavelmente o assassino guardava os pertences das suas vítimas como troféus, já que ele queria se vingar das mulheres por ter sofrido inúmeras rejeições ao longo da vida, e por acreditar que abusar e matar de garotas de programa seria um meio de se vingar. Então o Glenn aí ele fez um ótimo trabalho, porque sem nem mesmo conhecer o Robert, ele conseguiu traçar o perfil do assassino certinho, batia exatamente com o perfil do Robert. O Glenn, então, ele cruzou as descrições dos crimes, dos casos das vítimas que tinham sido mortas, com o depoimento da Cindy Paulsen. Ele então entendeu que provavelmente a Cindy estava falando a verdade, que o Robert Hansen era o autor de todos aqueles ataques e assassinatos, porque o modus operandi era o mesmo, e a descrição do serial killer que ele estava traçando era exatamente a mesma do Robert. Então foi emitido um mandado para revistar o avião, os veículos e a casa do Robert. No dia 27 de outubro de 1983, foi feita uma busca na casa do Robert Hansen. A equipe de policiais encontraram no porão da casa dele um esconderijo secreto onde foi encontrado diversos pertences das mulheres desaparecidas. Foram encontrados joias, bijuterias, documentações e até a identidade das vítimas, além de pedaços de jornais que falavam sobre os crimes. Também foram encontradas várias armas em um esconderijo no sótão. Além disso tudo, na cabeceira da cama dele havia um mapa da aeronáutica que continha marcações que seriam dos lugares aonde o Robert teria matado as suas vítimas. Então era um mapa assim onde ele deixava vários X, onde ele tinha deixado o corpo de cada vítima. E aí depois disso tudo, os amigos do Robert foram confrontados pela polícia, pelo álibi que eles tinham confirmado do Robert, e aí eles admitiram para a polícia que tinham falado mentira, que eles tinham confirmado o álibi do Robert no dia que a Cindy foi atacada, mas que era mentira. A informação era falsa. Isso fez com que o Robert não tivesse chances de provar a sua inocência. Ele então ficou sem saída e fez um acordo com a polícia que ele admitiria a culpa apenas dos crimes que a polícia tinha encontrado as provas em sua casa. Na sua confissão do crime de ter sequestrado, torturado e abusado da Cindy Paulsen, o Robert confessou que o seu plano na verdade era ir atrás dela para caçar ela também, depois dela ter fugido. Mas ele disse que teve que desistir do plano dele porque aquele caminhoneiro ajudou ela na beira da estrada. No dia 4 de abril de 1984, no meio disso tudo, o corpo de uma vítima sem identidade foi localizado no lago Horseshoe, próximo da cidade de Anchorage. E aí os investigadores, por não terem conseguido descobrir a identidade da vítima na época, deram o nome para ela de Vítima do Lago Horseshoe.
Tudo indica que o Robert Hanson tenha matado essa moça em 1983. Apenas em 2014 o caso foi reaberto e em 2021, ano passado, o DNA dela teve uma compatibilidade com a de uma família. E então foi criada uma árvore genealógica para tentar localizar a identidade dela, e aí eles descobriram que se tratava do corpo de uma moça chamada Robin Pelkey. A família dela foi noticiada e dados do DNA foram coletados dos parentes dela para confirmar a informação, até que todos os dados comprovaram que o corpo era de fato da Robin. Na época da sua morte, ela morava nas ruas de Alcorage e então o Robert sequestrou ela no centro de Alcorage, levou ela de avião para sua cabana no lago e matou ela ali e jogou seu corpo fora. No mapa que foi encontrado na cabeceira da cama dele, que eu falei, quando ele foi preso, foi comprovado que os corpos de alguma das suas vítimas estavam enterrados nos locais onde tinha um X demarcado no mapa. Então ele ficava marcando o X ali onde que ele enterrava cada corpo. E aí, depois de ser pego, ter tudo exposto, ele foi preso e ele admitiu que ele levava suas vítimas para o meio do mato, mandava elas correr para ele caçar elas com facões e rifles. E ele fez isso com diversas mulheres. Ele chegou a mostrar para a polícia os locais onde ele teria enterrado os corpos de pelo menos 12 das suas vítimas. As demais vítimas ainda não tiveram seus corpos encontrados, apesar de ter mais X demarcados no mapa que eu falei. Então, assim, além de todas essas moças que já foram encontradas e também que já foram identificadas como desaparecidas, pode ser que tenha mais pessoas, mais mulheres que o Robert matou e enterrou, porém a polícia ainda não encontrou esses corpos. A esposa do Robert e os seus filhos ficaram no Alasca por mais 2 anos depois que ele admitiu os crimes, até que eles foram embora do Alasca para sempre, por medo de retaliações por causa dos crimes do Hansen. A esposa dele pediu o divórcio e sumiu com as crianças. Apesar de ter a sua profissão principal como padeiro, como eu falei, o seu hobby sempre foi a caça de animais. E durante os seus crimes, ele tinha diversos dos seus comportamentos de caçador com suas vítimas. Ele sempre escolhia qual era o tipo de pessoa que ele iria caçar e também escolhia a arma que ele usaria para caça e também o local onde ele iria cometer o crime. E é exatamente assim que um caçador de animal faz. Então ele tratava suas vítimas exatamente como ele tratava a caça de animais. Além disso, ele guardava alguns pertences das suas vítimas como se fosse um troféu. Isso, de fato, o caçador faz com as suas conquistas, né? O Robert Hansen, ele tinha 44 anos em 1983, quando ele foi julgado e condenado à prisão perpétua por cometer inúmeros crimes contra mais de 30 mulheres, todas com idades entre 16 e 40 anos. Muitas das suas vítimas eram garotas de programa, como falei, e foram confirmadas que pelo menos 17 das suas vítimas foram caçadas, sequestradas, abusadas e assassinadas por ele. Além desses casos, o Robert havia cometido inúmeros crimes de roubos, tentativa de assassinatos, ameaças de morte e ter até sido preso por incendiar uma garagem escolar. Robert morreu dia 21 de agosto de 2014 por problemas de saúde, quando ele tinha 75 anos. E aí falam que ele sempre caçava garotas de programa porque ele sabia que haveria menos pessoas que tentariam ir atrás delas, caso elas desaparecessem. E também por elas serem pessoas que se mudavam constantemente de lugar, então ficaria mais difícil de rastrear elas. Bom, pessoal, então esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal. Se você ficou até o final do vídeo, deixe um comentário aqui me falando o que você achou do caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.